Está no ar a revista de imprensa, seja muito bem-vindo. Vamos conhecer as notícias em destaque nas capas dos jornais desta terça-feira. E para comentar os temas que marcam a atualidade, é meu convidado Nuno Cerejeira Namora. Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigada pela presença. Vamos então às capas dos jornais nacionais desta terça-feira e começamos pela capa do Jornal Público. O Jornal Público que traz em destaque fotográfico Miguel Veiga, o homem que, por amor ao Porto, nunca foi ministro. Miguel Veiga, que faleceu nesta segunda-feira e faz então a manchete do Jornal Público. Outros destaques: Augusto Santos Silva, o ministro, quer recuperar as alternativas ao centro. Diz que atos eleitorais desde 2014 evidenciam um padrão perturbador e similitudes com a atmosfera europeia dos anos de 1920 e 30 são flagrantes. Uma entrevista de Augusto Santos Silva para ler no Público desta terça-feira. Em destaque também o Fisco, que dá ordem para acelerar a cobrança de impostos em falta. A autoridade tributária deu instruções para não deixar escapar o IRS, o IRC e o IVA de 2012. O prazo de liquidação termina a 31 de dezembro e o Fisco quer os avisos de cobrança nos Correios até ao dia 12. O Governo acusado de não ser transparente no processo da Caixa Geral de Depósitos, também em destaque. A Associação Transparência e Integridade quer apurar responsabilidades. António Domingos só vai justificar ao Constitucional a não entrega de declaração de património, as dúvidas que o Governo não esclarece. Outros títulos do Público: o GT desafia António Costa a rever o acordo com o Bloco. O GT e a CIP dizem que o acordo do Governo com o Bloco de Esquerda no salário mínimo pode travar a concertação social. Há precariedade na advocacia, mas não é tema nas eleições. O problema da proletarização da profissão não é prioritário para os candidatos a bastonário. Airbnb garante que não quer criar problemas a residentes, é outro dos destaques. E ainda Trump, que abriu as portas da Casa Branca à extrema-direita, faz também uma das manchetes do Jornal Público desta terça-feira. Seguimos em frente com a capa do Jornal I, que traz uma entrevista a José Pinto Coelho, o líder do Partido Nacionalista Renovador. Diz: não queremos cá o Islão. O polémico dirigente espera que o efeito de dominó de Trump chegue a Portugal e diz não querer mulheres de burca ou orações nas ruas de pessoas viradas para Meca. O dirigente do Bloco de Esquerda diz que ameaças são para levar muito a sério. A eleição de Trump cria tempestades nos mercados, com os bancos a ganhar muito dinheiro. Também destaque. E ainda a superlua. O mundo inteiro tomou banho de superlua, em destaque fotográfico no Jornal I. Outros destaques: o filme da Caixa Geral de Depósitos em 10 episódios. Miguel Veiga morreu o PSD elegante, também chamada de capa para a morte de Miguel Veiga. E ainda católicos gays que criticam psicóloga da polémica. Outro destaque: o lixo mar português tem mais de 750 mil objetos a boiar. Então, artigos para ler ao pormenor nas páginas do Jornal I. Avançamos agora com a capa do Diário de Notícias. O Estado deve dinheiro de manuais escolares a famílias carenciadas. A Ação Social Escolar, contactado pelo DIE, no Ministério da Educação, reconhece demora nos reembolsos e garante que está a regularizar todos os pagamentos. Os diretores de escolas falam de uma situação recorrente. O jornal traz também entrevistas ao comentador estrela do Financial Times, que fala de Trump e da ameaça populista na Europa, Martin Wolf, numa entrevista então ao Diário de Notícias, e também do poeta sírio eterno, candidato ao Nobel, que olha para a violência das religiões do Deus único. Seguimos em frente com a capa do Jornal de Negócios. Donald Trump ameaça juros de Portugal. A taxa sobe para o nível mais alto desde o Brexit, à boleia da Europa. Constâncio alerta para riscos da nova política americana. Vice-presidente do BCE avisa que a incerteza pode ter um impacto negativo a médio prazo. Ainda em destaque: o Governo vai acabar com os cobradores de FRAC e a polémica na Caixa Geral de Depósitos é também um dos destaques principais do Jornal de Negócios. Bloqueio na gestão do banco está a penalizar negócios. Prémios. A inovação deve ser motor nas exportações. O Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, esteve na cerimónia de entrega dos prémios Exportação e Internacionalização e é também chamada de capa no Jornal de Negócios desta terça-feira. Seguimos em frente ainda com a capa do Jornal de Notícias.
Já notícias que iremos ver mais daqui a pouco nesta revista de imprensa. Para já vamos aos destaques do Público, do Diário de Notícias e também do Negócios. Sr. Doutor, o que é que destaca na imprensa que já demos conta desta terça-feira? Eu vou começar por destacar o desaparecimento do Sr. Dr. Miguel Veiga. O chama-o à primeira página, diz que morreu o PSD elegante, eu diria que faleceu um senador. Um homem a quem a cidade do Porto vai ficar a dever muito. É lindíssima a fotografia que o Público traz na primeira página. Vemos aqui Miguel Veiga com um ar sereno no meio dos seus códigos e da sua literatura. É realmente um homem de letras, é um homem da liberdade, um fundador do PSD, um homem a quem este país e esta cidade vai ficar a dever muito e vai ficar no coração dos portuenses. Eu, como advogado, recordo com muita saudade os 2 ou 3 julgamentos que tive com o Dr. Miguel Veiga e com o qual eu tremia, a adrenalina subia-me, porque na realidade ele era um excelente advogado, um enorme tribuno. Vamos ficar com muita saudade do Dr. Miguel Veiga. Muito bem, nota então de pesares também para o Dr. Miguel Veiga, que faleceu nesta segunda-feira. Outros destaques da imprensa nacional? Bem, também ainda ficando no Público, diz que o Governo está acusado de não ser transparente no processo da Caixa Geral de Depósitos. Começa a ser confrangedor este processo. Isto tem que acabar. Na realidade, começa a parecer que falta aqui transparência. Porquê é que isto ainda não está resolvido? Porquê é que não entregam as declarações? Será que efetivamente alguém prometeu a alguém que não tinha que entregar as declarações de rendimentos? Porquê? Não está em causa o que ganham estes administradores. Nós queremos para a nossa Caixa Geral de Depósitos os melhores gestores e que ganhem o que ganharem. Não está em causa, nem coloca em causa o valor dos rendimentos, não os vamos comparar nem com deputados nem com presidentes da República. Também julgo que não está em causa o património que eles detêm, mas o que nos preocupa a nós, cidadãos, é quais são os interesses a que eles possam ou não estar ligados. E se não estão ligados a interesses alguns, porquê é que se sentem acima da lei e não entregam as declarações? Eu acho que é evidente que estes gestores são provavelmente bons, são provavelmente necessários para gerirem a Caixa Geral de Depósitos, que é realmente um instrumento vital para a nossa economia, mas não são insubstituíveis. E mais do que competência, nós queremos também transparência, e já há tanta suspeita atrás desta problemática que apetece-me pedir: ou entregam amanhã as declarações, ou realmente vão embora, demitam-se, porque não se pode estar mais com este braço de ferro. Afinal de contas, estes senhores gestores julgam que estão acima de quem? Dos deputados, do Presidente da República, de todos os outros gestores. Importa realmente acabar com esta telenovela já muito mexicana. Doutor, e de facto este problema arrasta-se há quase um mês. Quanto mais o tempo passa, mais as dúvidas aumentam e já surge também na imprensa a hipótese de haverem nomes em cima da mesa, o que António Costa veio negar. O Primeiro-Ministro já veio dizer que não existe um plano B, não existem os nomes a que a imprensa se referia como possíveis sucessores a esta administração da Caixa. O que é que lhe parece? Acredita nessa tese de que exista de facto um plano B ou não, tal como foi desmentido pelo Primeiro-Ministro? Qualquer político, qualquer gestor tem sempre pelo menos um plano A e um plano B. Portanto, é evidente que quer o Sr. Presidente da República, quer o Sr. Primeiro-Ministro, já têm uma alternativa para a eventualidade de amanhã, como se diz, que todos os gestores da Caixa Geral de Depósitos que estão unidos na solução a tomar, já há alternativa a estes nomes. E na sua interpretação, porquê que acha que o Governo criou uma lei de exceção para os administradores da Caixa Geral de Depósitos? É uma questão que continua também em cima da mesa e que todos se questionam, não é? Eu não queria realmente entrar em teorias da conspiração,
Mas, na verdade, isto não é criar uma lei à parte, isto é fugir à lei. Não há nenhuma justificação plausível, nem que estes cavalheiros, sejam o Cristiano Ronaldo ou o Messi da gestão, não se lhes pode criar um regime de exceção. É preciso transparência. Eles estão à frente da nossa Caixa Geral de Depósitos. Queremos saber quais são os interesses a que eles estão ligados. E este braço de ferro, que faz subentender terem subjacente muita força, é porque alguém lhes prometeu que não teriam que entregar estas declarações. Não está correto. A ver, vamos, até quando é que este impasse se Provavelmente mantém? amanhã. A ver, vamos. Sr. Doutor, outros títulos também que merecem destaque na imprensa desta terça-feira. Não sei se quer falar no caso da vitória de Donald Trump e também nas consequências dessa vitória. A imprensa desta terça-feira traz já novos títulos. Trump, que abriu as portas da Casa Branca à extrema-direita, pode ler-se no Jornal Público. Também o Jornal de Negócios refere que Trump ameaça os juros de Portugal. Taxa só para o nível mais alto desde o Brexit à boleia da Europa? Ora bem, eu não comungo do alarmismo que a comunicação social tem vindo a dar eco sobre esta eleição. É só uma eleição, é uma eleição noutro país, noutro continente, de um país livre e que nós todos, principalmente os europeus, devemos saber respeitar. Eu custa-me um bocadinho aceitar alguma hipocrisia ideológica que entendo o seguinte. Ganhou Trump por 51-49 ou 41 ou 48. Os americanos são burros, imbecis, rurais, perigosos. Se tivesse sido ao contrário, exatamente na mesma percentagem de 51-49, mas tivesse ganho Hillary, os americanos já passavam a ser inteligentes, eruditos e progressistas. Ora, é uma decisão que tem que ser respeitada porque, por alguma razão, os americanos o escolheram. É evidente que eu partilho das ideias da maioria da população. Não sou capaz de achar piada a este cavalheiro. É evidente que ele tem posições e posturas, até mesmo, perdoe-se-me a liberdade da expressão, idiotas, mas têm que ser respeitados. Nós, portugueses, não admitiríamos que os espanhóis falassem do nosso Presidente da República como todo o mundo está a falar de Donald Trump. Eu acho que ele tem que ser respeitado. Agora, isto pode ser um alerta. E isso, sim, é parte do discurso do Sr. Dr. Jorge Sampaio de hoje, com a qual eu concordo. É um momento de reflexão para a Europa. A Europa tem que, definitivamente, tomar várias opções sobre ela própria, olhar para o seu próprio umbigo e decidir o que quer fazer nas próximas décadas e o que quer pensar sobre os Estados Unidos. Nós não podemos permanentemente estar de manhã a dizer mal dos Estados Unidos porque são o polícia do mundo e que estão a atacar todos os países e da parte da tarde estarmos a chamar ó tio, vem-nos ajudar na OTAN. Portanto, eu acho que realmente não devemos ser derrotistas, não devemos ser pessimistas, devemos aproveitar esta eleição, que realmente faz questionar tudo, das sondagens aos mídia, a muitos outros fenómenos, e a Europa deve refletir, deve, porventura, pensar em unir-se a ter uma política externa a uma só voz e, quiçá, um exército próprio. Muito bem, Sr. Doutor, outra das questões também que vem referida na capa do Jornal Público desta terça-feira e que acho que também a devemos aqui mencionar, tem a ver com um título que diz há precariedade na advocacia, mas este não é um tema das eleições. Sendo o Sr. Doutor também advogado, pergunto-lhe como é que olha também para este assunto, sendo que, como diz o Jornal Público, o problema da proletarização desta profissão é uma realidade, mas, ao que parece, não tem sido prioritário para os candidatos à ordem. É verdade, tenho acompanhado de fora
estas eleições para novo bastonário ou bastonária da Ordem dos Advogados, e é verdade, o público salienta bem que não tenho visto ser chamado à primeira linha da discussão esta questão dos descamisados da advocacia. E é uma realidade efetiva. A advocacia foi, infelizmente, nas últimas décadas, as profissões mais invadidas por licenciados em Direito, com formação, em muitos dos casos, deficientes, atingindo um número tão grande, superior a 30 mil advogados. É muito difícil dar formação adequada a estes advogados todos, nomeadamente no seu cerne, que é a deontologia profissional. E o mercado não chega para todos. Não chegando para todos, há, na realidade, uma sangria. Os advogados matam-se uns aos outros e os maiores tendem a utilizar os mais jovens e mais precários em situações bastante desprotegidas. Não tem sido tema, mas eu estou certo que seja qual for o bastonário que ganhe as eleições, não pode deixar de enfrentar esta realidade e encarar de frente o problema do excesso de advogados e do vínculo dos advogados às sociedades de advogados. Muito bem. Não sei se quer ainda fazer mais algum destaque da imprensa nacional desta terça-feira, se não, tomo a liberdade de sugerir também aqui um dos títulos que tem a ver com a poupança. É também uma notícia que marcou a atualidade desta segunda-feira, que tem a ver com o facto dos portugueses tirarem dinheiro do banco para emprestar ao Estado com melhor taxa. Não sei se quer ou não também comentar um pouco aqui este tema no que diz respeito às... Isto é um reflexo da insegurança que o sistema bancário transmite aos cidadãos. É evidente que o seguro pelo qual o Estado responde é diminuto e, portanto, é comum hoje em dia, quem tem algumas poupanças, dividir os seus aforros por diversos bancos, Sim. De modo a ficar sempre protegido pelo seguro dos 100 mil euros. Uma das tendências de poupança dos portugueses também que merece nota na capa do Diário de Notícias desta terça-feira. E penso que já estamos neste momento em condições de ver a capa do Jornal de Notícias. Vamos então ao JN, que em destaque nos traz as 26 queixas por dia de burlas na internet. Vendas fraudulentas quadruplicaram nos últimos 5 anos. A época natalícia é das mais lucrativas para criminosos que aproveitam a quadra de muitas compras. Roubo de dados privados e uso de sites fictícios são crimes frequentes. Ainda em destaque, Miguel Veiga, o príncipe do Porto, advogado e fundador do PST, recusou sempre cargos políticos, nunca me atraiu poder, dizia. Agnóstico e amante das artes, morreu ontem aos 80 anos. Também no Jornal de Notícias, o Sporting que participa contra o Aroca. Imagens do túnel levantam dúvidas sobre os incidentes. Quanto à educação, as escolas sem verbas e em risco de parar por falta de gente. Ainda a proposta dos 21 dias antes da entrega em direto, a PJ deu carta branca aos pais para ajudarem na rendição de piloto, que faz também uma das manchetes do Jornal de Notícias. Quanto ao IMI, Guimarães e Porto vão poder dar isenção nos centros históricos. E ainda os surdos, 150 mil, têm dificuldades no acesso aos serviços públicos. Então a capa do Jornal de Notícias desta terça-feira. Capa do Jornal de Notícias, então, desta terça-feira. Sr. Doutor, neste jornal, um assunto também, uma polémica, e que não é referida em todas as outras capas da imprensa nacional, tem a ver com esta polémica entre Sporting e Aroca. Não sei se tem vindo a acompanhar e se também viu as últimas imagens. Já falamos hoje de notícias tristes e vamos continuar
com episódios censuráveis. Já vi, infelizmente, as imagens, são lamentáveis. É mais uma história de túneis a fazer lembrar outra história de túneis. Eu não compreendo como é que se consegue convidar alguém para vir à nossa casa e ser tratado da forma como eu vi naquelas imagens que hoje transmitidas, independentemente de quem começa. Não vamos agora aqui escalpelizar quem levantou a voz, quem disse o primeiro palavrão, mas eu em minha casa não atendo, não recebo os meus amigos ou os meus convidados desta forma. E, portanto, eu acho inqualificável este comportamento. É evidente dos dois agentes desportivos, mas aponto o dedo mais ao dono da casa, no fundo, o anfitrião, que se prestou a papéis, a figuras lamentáveis. É evidente que isto é incendiário. Este comportamento é incendiário, isto transmite-se aos adeptos, isto transmite-se aos jogadores, isto de forma alguma pacifica o desporto e até estraga uma indústria interessante como é a de futebol. E, portanto, esperamos todos com certeza, para além de lamentarmos estes comportamentos, que os órgãos federativos atuem com rapidez. Muito bem, vamos a uma rápida ronda pela imprensa regional de hoje. Seguimos então com o Correio do Minho. O Correio do Minho que em destaque nos traz a revolução rodoviária nos acessos à cidade. Viana do Castelo, requalificação nas entradas norte e Poente na fotografia principal, então o Autarca de Viana. Em destaque ainda no futsal, um evento que se vai realizar em 2019, Europeu Universitário, que foi atribuído à Universidade do Minho. Em Braga, a Câmara negocia ajustes ao projeto definido para o Hotel do Monte Picoto. Universidade do Minho, um projeto de 100 milhões para Centro de Excelência em Medicina Regenerativa no Ave Parque. E Guimarães, municípios com competência para definir o IMI nos centros históricos classificados, merece também chamada de capa no Correio do Minho. Já o Diário do Minho traz na manchete principal Braga, obrigada a doar terrenos para hotel e habitações de luxo. O consórcio de construtores, que na década de 80 se comprometeu a construir um hotel de 5 estrelas e uma zona de habitações de luxo no sopé do Monte Picoto, está agora a pressionar a autarquia para lhe doar os terrenos que foram prometidos pela gestão de Mesquita Machado. Novamente o destaque para um investimento de 1,6 milhões para a requalificação de acessos em Viana do Castelo e ainda meia maratona de Famalicão, que está à espera de 4 mil participantes. O SF de Braga unem-se para aproximar os cuidados de saúde, é outro dos destaques do Diário do Minho. Também não posso deixar de salientar a ACT, que está a apostar em reduzir acidentes de trabalho, merece realce no canto superior direito do Diário do Minho desta terça-feira. Já no Diário de Aveiro, furtos que causam prejuízo de milhares de euros. Uma vaga de assaltos a Aveiro e a Ilhavo está a afetar uma empresa distribuidora de tabaco que fala em centenas de milhares de euros de prejuízos. Destaque fotográfico, o mestre que revive as histórias da Vista Alegre. O museu prometeu uma viagem ao reino da porcelana. Ainda Santa Maria da Feira, que aprova um orçamento de 63 milhões de euros. É uma das chamadas de capa do Diário de Aveiro desta terça-feira. Feita que está a ronda pela imprensa regional, Sr. Doutor, o que é que destaca? Era capaz de destacar, muito a correr, 3 pontos. A atuação do autarca de Viana do Castelo, mais uma vez na frente, na lideração do processo autárquico e dá-se aqui conta, quer no Correio do Minho, quer no Diário do Minho, do enorme investimento que Viana vai fazer nos acessos rodoviários à cidade. Importante também o que diz o Diário do Minho sobre serem os municípios a definir o IMI que vão pagar no centro histórico. É uma medida polémica, mas com a qual eu concordo, serem os próprios municípios a definir qual é a zona histórica e qual é a base de incidência do IMI. Finalmente, como também alertou o tema de capa do Diário do Minho, que é a ACT estar a incentivar uma aposta de ataque para a redução dos acidentes de trabalho. Os acidentes de trabalho são realmente um flagelo que importa de uma forma preventiva
prevenir e de uma forma pedagógica ensinar a tomar medidas de segurança, porque se há país onde há mortes a mais é nas estradas e no trabalho. Muito bem, Dr. Nuno Cerejeira Namora, agradeço a sua presença mais uma vez nesta revista de imprensa. Foi um prazer tê-lo connosco. Muito obrigado. Muito obrigada. Quanto a nós, ficamos hoje por aqui. Estamos de regresso amanhã com as capas dos jornais. Até amanhã.